informação, passando rapidamente para dar as notícias do Corinthians aqui de forma bem dinâmica para vocês já pegarem o vídeo. Bom, o Corinthians lançou uma camisa amarela agora, a terceira camisa. Teve uma certa polêmica aí, porque não sei quem foi que aprovou aquela camisa feia. Bom, tem notícias do Bruno Mendes também. O Flamengo fez a proposta para eles, né? Aparentemente já está pré-combinado que ele vai jogar lá, mas o Corinthians vai tentar fazer uma contraproposta agora para tentar segurar o jogador. O Flamengo fez uma proposta de 8 milhões de luvas, mais o salário, né? Bom, o Gil Moscardo, ele provavelmente vai para o Chelsea. O Corinthians está esperando algo em torno de 25 milhões de euros, que dá mais ou menos 133 milhões de reais, né? Mas pelo que eu vi aqui de informações na mídia, o Corinthians aceita os 25 milhões se forem à vista, mesmo não pegando o valor total. O Corinthians queria 25 milhões só nos 80% dele, aí o Chelsea teria que fazer a proposta para o Moscardo para dar a diferença, né? Mas se for à vista, então o Corinthians aceitaria pegar 80% desses 25 milhões. O lateral, Léo Natel, vai ser emprestado para o Melbourne City da Austrália por volta de 2 milhões de euros, e eles também vão ter a opção de compra no final do empréstimo. O Renato Augusto e o Fagner provavelmente vão jogar contra o Fortaleza, e vamos ver o que vai dar, né? Porque esse jogo contra o Fortaleza já é uma prévia do que vai ser o Corinthians na Sul-Americana. Se bem que os caras, quando vai jogar contra a gente, eles sempre querem jogar o máximo que dá, né? Bom, o resumo é esse, e fiquem aí agora com as notícias do Vampeta e o Amaral comentando sobre o Corinthians. E agora acabei de receber que o Vitor Pereira, ele já tinha falado do Corinthians e do Flamengo numa entrevista agora mais recente num evento lá em Portugal, que outros técnicos também participaram. E o Vitor Pereira, ele concedeu entrevista ao podcast Ataque Rápido e revelou o real motivo que o fez deixar o Corinthians. De acordo com o treinador, essencialmente, o motivo que o fez deixar o Parque São Jorge foi a falta de dinheiro e de um projeto esportivo no clube. Nós temos aqui as aspas do Vitor Pereira. Custou muito sair do Corinthians, mas senti que tinha que sair. Não tinha possibilidade de construir aquilo que eu queria. Ouvir o seu nome cantado no estádio em quase todos os jogos, em um treino aberto, ali no Corinthians eu me senti corintiano, que era mais um da família. Mas também senti que não havia projeto absolutamente nenhum. Fazer melhor do que aquilo que nós fizemos era impossível. Essencialmente, o problema era a falta de dinheiro. Acredito que eles façam o melhor possível. Apesar do que diz o Duílio e alguns jogadores, enquanto eu estava lá, era irmão. Depois que eu saí, virei um delinquente. Tá aí, portanto, uma das palavras aqui do Vitor Pereira, né? Ele falou assim, apesar do que diz o Duílio e alguns jogadores, enquanto eu estava lá, eu era irmão, né? Depois que eu saí, virei um delinquente. Porque não só o Duílio, que fez inclusive uma entrevista coletiva para falar do assunto, mas vários e vários jogadores do Corinthians também se pronunciaram contra o VP. E ele disse também o seguinte, em conversa entre a comissão, nós decidimos ir embora do Brasil, ter um tempo em casa para estudar, refletir e melhorar. E eu me despeço do Corinthians dessa forma, por razões familiares e por gostar muito das pessoas. Não quis apontar que, sinceramente, não vejo um projeto ganhador, capaz de valorizar o clube acima do que tínhamos feito. Por razões familiares, em uma conversa pessoal, de amigo com o presidente, falei que precisava voltar para casa. Aí, portanto, algumas das declarações de Vitor Pereira acabou ficando marcado, né, Vamp? Tem que arrumar um emprego, né? Tá desempregado, tá sem dinheiro, né? Acabou ficando marcado e tá agora explicando, né, essa saída dele do Corinthians e tudo aquilo que a gente já tinha comentado, né, no programa, basicamente, e que o Vitor Pereira não quis, talvez, assumir publicamente, que era isso, né, talvez a falta de um projeto esportivo. Ele tentou sair por outro caminho que acabou não funcionando, não colou para o torcedor a justificativa do Vitor Pereira. Vampeta. O torcedor é emoção, é paixão, né? Eu estou observando assim que está indo uma leva de treinadores para o mundo árabe, querendo os treinadores, um dos principais treinadores de Portugal, e não foi nessa leva aí, né? Estou só aguardando para ver onde o Vitor Pereira vai trabalhar. Já foi. Bruno Prado, falando aí do Vitor Pereira, essas declarações explicando a saída do Corinthians nesse podcast, o que dizer das palavras do Vitor Pereira? Não, acho que é bem claro que a saída dele foi por uma questão de que ele não via no Corinthians possibilidade de fazer algumas coisas que ele queria fazer, trocar jogadores, enfim. Aí teve a questão familiar, que
para mim sempre foi claro que ele colocou aquela questão exclusivamente, quando ele saiu, parecia que ele estava saindo exclusivamente por uma questão familiar, que ele não poderia permanecer no Brasil. Eu acho que mais para sair tranquilo do Corinthians, né? Ele realmente tinha uma boa relação com o presidente, então, acho que ele pensou, eu não vou expor que eu estou saindo porque eu não vejo um projeto que me agrade aqui, então tem realmente esse problema e pronto. Só que ele não imaginou que teria uma proposta, e aí apareceu uma proposta do Flamengo, que ele considerou uma proposta melhor esportivamente e provavelmente também financeiramente, ele foi. Então aí começou toda essa coisa, essa polêmica que eu acho que também foi bem exagerada, como ele falou, agora, antes era irmão, agora um delinquente. Eu acho que houve um exagero, parecia que o cara era um bandido mesmo. Essas declarações dele, a maioria discordou totalmente, e eu não achei essas declarações dele tão erradas não, eu falei disso no Canelada domingo, né, dessa questão de educação. O que eu acho que ele quis dizer com educação era, às vezes, o exagero em algumas cobranças. O próprio Silvinho, eu citei aqui, que foi o antecessor dele, saiu do Corinthians, nossa senhora, parecia que era um criminoso, um absurdo, quase que foi expulso do Corinthians, o Silvinho. O jogo que ele saiu, se ele não sai, parecia que iam tirar ele à força de lá. Há um exagero, há uma coisa desproporcional, não só com os estrangeiros, mas também com os brasileiros. Então não acho que as declarações dele foram tão erradas, não. E quando você fala isso, não quer dizer que você concorda com tudo, não quer dizer que ele é um santinho, que... Ele pensou no projeto esportivo e teve a oportunidade de ir pro Flamengo, que tinha esse projeto de Mundial de Clubes, tudo, e ele acabou indo embora com menos de 2, 3 meses. Sim, que no Flamengo as coisas não andaram, ele foi embora logo. Mas eu acho que no sentido, acho que a gente se preocupa muito em rebater. Não, mas eu acho que o que ele falou, o próprio Renato Paiva do Bahia, tem sentido. Acho que é uma coisa que a gente pode refletir. O Paiva falava, cada 3 dias eu sou burro. Porque eu nunca fui chamado de burro. Sim, é muito agressivo mesmo. E com os brasileiros também, não é uma coisa... É que os estrangeiros falam porque eles vão embora. E os brasileiros vão continuar aqui, então eles não podem falar tanto, né? O Vitor Pereira acabou, ele tá lá em Portugal. O Renato Paiva vai voltar para Portugal. Se o Guardiola vir para aqui pegar a fase, vai chamar de burro. De inventor, de professor Pardal, de um monte de coisa. Eu não acho que é tão errado o que ele falou. É que a gente tem a mania de julgar. Não, esse é o lado certo, esse é o lado errado. Então tudo que o lado errado falar, tá errado. E tudo que o lado certo... Não tem lado certo e lado errado. As pessoas acertam, erram, mas que realmente é um ambiente muito agressivo, isso aí eu concordo com ele. O Vitor Pereira, ele também concedeu entrevista ao site 00 de Portugal e revelou que o Flamengo procurou dias antes de deixar São Paulo e que a sua família não queria que a proposta fosse aceita. Abre aspas para Vitor Pereira. Nos 3 dias que fiquei em São Paulo, depois de ter me despedido do Corinthians, das pessoas, o Flamengo falou comigo. No dia anterior a eu vir embora, eu nunca tinha falado com os meus assistentes, nunca falei com ninguém, porque não tinha nada, eu vinha para casa. O que acontece? Eles vêm até mim e falam, Vitor, nós queríamos que você fosse o técnico do Flamengo. No dia seguinte, eu fui até a Avenida Paulista e sentei com 2 amigos para beber uma cerveja. Eu não fiquei sentado 30 segundos, porque começou a formar uma fila enorme para tirar fotos comigo. E isso é o que ficou na minha cabeça, por sentir que, de fato, os corintianos, né, tinham uma relação muito forte comigo. Naquele último dia, me ligaram do clube para eu transmitir alguma coisa. E eu não conseguia. O sentimento era tão forte que eu não conseguia falar. Eu vou para a Bahia e os dirigentes do Flamengo vão até mim. Eu tive uma semana de férias que não foram férias, estragaram as minhas férias. Eles estiveram lá comigo. Nessa semana na Bahia, eu estava com os meus filhos, com a minha mulher, e ninguém queria que eu continuasse no Brasil. Queriam que eu fosse para casa. E, por fim, o técnico português não escondeu o incômodo com os comentários feitos em relação ao problema de saúde da sua sogra e, principalmente, como a informação veio à tona. Abre aspas para o Vitor Pereira. O problema de saúde que todas as pessoas falam e fazem piada é um problema muito grave, muito sério na minha família. A única vez que eu falei daquilo foi em uma conversa de amigos. Só que essa conversa se passou para a imprensa, disse Vitor Pereira, falando aí como se deu a negociação com o Flamengo. E disse que até 3 dias antes de deixar São Paulo... Se não foi daqui que falou para a imprensa, quem foi o amigo que passou isso, né? Quem pegou, né? Pegou tudo, o cartaz. Publicamente, acho que ele nunca falou. Quem saiu, aí começou cartazes, tudo, né? Sogra, não sei o quê.
Posso estar enganado, mas eu acho que antes de assumir o Corinthians já tinha algum tipo de informação nesse sentido. Eu não sei se falavam da sogra, mas falavam que ele tinha algum problema familiar, algum problema familiar mesmo, né? E depois aqui no Brasil isso se espalhou. E também ele não assinava contrato de mais de 2 anos, né? Era 1 ano com todo mundo, né? Isso. Também, né? Muito se falou que, inclusive, ele teve outras propostas do Brasil e não aceitou por conta desse problema familiar, né? Dessa questão familiar. E tá aí, ele entregando que foi um amigo dele, uma conversa entre amigos, e um amigo acabou soltando para a imprensa e tomou essa proporção toda, né? Quando a gente fala de Vitor Pereira e essa história que se espalhou mesmo. Também outras declarações do VP. De novo, ele voltou a apontar aqui o modelo do futebol brasileiro. Abre aspas para Vitor Pereira. No Brasil, ao invés de se valorizar a base, eles trazem de volta os jogadores de 30 anos. Jogar numa intensidade alta de 3 em 3 dias com jogadores de 30 anos no Brasil não é fácil. No Brasil você tem jogadores jovens de muito talento, que é só lapidar. E o que o Brasil faz? Vende esses jogadores. O Brasil, para evoluir em termos de futebol, tem que apostar mais na base, ter mais paciência, esperar eles estarem no ponto e não vender eles que têm capacidade para outro nível. No Brasil, ao invés de construir algo forte com os jovens, se vendem os jovens e fica com aqueles que regressaram da Europa. O Vitor Pereira também criticou que Portugal, a população de Portugal é tudo jovenzinho, né? A população mais velha do mundo, sabe? Uma das mais velhas. E os times portugueses ganham tudo na Europa, estão ganhando tudo com jovenzinho. Portugal que mais vende jogador, se você vê, todos os times têm jogadores portugueses. Tudo bem, tá no continente ali, né, tá na Europa, tudo. Alguns jogadores mesmo são repatriados depois, mas isso acontece também em Portugal. Em Portugal acontece muito. Por exemplo, você pega o Pepe. O jogador do Real Madrid tá jogando até hoje, com 40 e poucos anos no Porto, e jogando bem. Não tá jogando mal, não. Aí eu acho que é uma questão de mercado. Se você pegar o que ele falou, faz sentido, assim, o Brasil revela muita gente e tem um calendário pesado, aí ele traz jogadores mais veteranos e ele mesmo com o Willian no Corinthians, com o Renato Augusto, ele não tinha como usar os caras todo jogo, porque eles não aguentam jogar todo jogo. Ele tinha que usar alguns garotos, só que os garotos eram vendidos. O Mantuan foi vendido enquanto ele estava aí, que era um cara que jogava bastante com ele. Isso é verdade, mas eu acho que isso não tem muito como solucionar. O Brasil é um país que sempre vendeu. Portugal também, Bruno. Portugal vende. Portugal contrata jovens sul-americanos, inclusive, e vende. Aqui não mais brasileiro. Olha quantos jogadores do Brasil foi para o Porto, para o Benfica, e são vendidos para Shakhtar, vendido para a Espanha, vendido para a Inglaterra. E mesmo os dois mais ricos, aí, o Palmeiras e o Flamengo, eles até têm vários jogadores de meia idade, que são jogadores que foram para a Europa. O Flamengo é principalmente assim. O jogador que foi para a Europa não ficou muito e voltou ainda jovem. O Gabigol, o Pedro, o Bruno Henrique, todos eles jogaram na Europa, o Gerson. O Palmeiras já tem jogadores que eram aqui do futebol brasileiro mesmo. O Rony chegou a jogar no Japão, mas veio do Atlético Paranaense. O Veiga veio do Coritiba. Dudu chegou a jogar na Ucrânia, mas a maior parte da carreira ele jogou no Brasil. Estava no Grêmio antes de jogar no Palmeiras. Mas Palmeiras e Flamengo vendem os garotos também. Porque o que vale mais hoje no mercado, principalmente o europeu, é o garoto. Onde os europeus pagam mais é no garoto. Então eu acho que isso não tem muito jeito. A análise técnica até faz sentido, mas eu acho que não tem muito jeito porque é um mercado vendedor. E aí tem um lado que é verdade, que ele não citou, aí eu que estou falando, que também é do dirigente político. Para o dirigente político também é interessante trazer um nome grande, mesmo que esse cara já não esteja bem. Pelo menos na chegada, é bom para o dirigente político. Estou trazendo esse cara. Mesmo que o cara não esteja bem, o dirigente político faz muito isso também. Falando aqui sobre o Vitor Pereira e essas declarações, já tinha falado do futebol brasileiro num evento em Portugal, agora em entrevistas mesmo, né, a sites portugueses, até um podcast, falando aí sobre a saída do Corinthians, a chegada no Flamengo e, é claro, também voltou a criticar o modelo do futebol brasileiro. Nesse evento em Portugal, ele falou sobre a falta de educação no futebol daqui. E agora falando sobre o modelo de negócios do futebol brasileiro, que vende jogadores jovens e contrata jogadores que estão voltando da Europa com 30 anos. Vendemos o país dele. Vendemos o país dele. Jogadores jovens. Olha quantos jogadores foram para o Porto, quantos jogadores foram para o Benfica, o Sport.
O próprio Braga mesmo. E no Corinthians eu lembro que em alguns momentos da passagem do Vitor Pereira, né, Vamp, ele tirava alguns veteranos de cena, né? E assim, a gente imaginava até na ocasião que o Vitor Pereira tá criando um time tirando os jogadores mais velhos, mais leves. Eu fico vendo aonde é que ele vai trabalhar para saber como é que vai ser. Tá monitorando ele. Monitorei do Flamengo, não deu certo. Foi embora. Perdeu o Mundial de Clube, perdeu o Campeonato Carioca, perdeu a Recopa, perdeu Supercopa. Foi embora. Eu quero monitorar. Que nem eu monitorei o Jorge Jesus. Caiu fora do Benfica, foi lá, ganhou a Copa da Turquia, agora tá no Al Hilal. Al Hilal, do Neymar. Vamos ver. Eu gosto desse cara que trabalha aqui e depois sai. Ou, por exemplo, assim, o Kudê trabalhou no Inter e foi pro Celta. O Celta não vai ser campeão espanhol. Não. Ele se manteve e deixou o Celta onde tinha que estar, primeira divisão. Bateu, voltou, acho que foi um bom trabalho. Se pegar um time de ponta, eu quero ver se vai ganhar títulos. O Vitor Pereira e o Jorge Jesus. Então, o seu radar nesse momento, né? No radar, como a gente fala, né? Dificilmente irão para time de ponta. Dificilmente. O mercado deles é esse mesmo, é Turquia, Grécia, Arábia Saudita. O Nuno no Espírito Santo tá lá, tava vendo agora lá o Hilal e o time do Benzema, ele é treinador do Benzema. Sim. Se o Vitor Pereira, se tu for assim, vamos supor, para você, pro Mauro, o principal treinador do Brasil é o Tite, o melhor. Então, se o melhor treinador do Brasil, se ele está desempregado, ele vai ter mercado, não vai ser ele vai ter mercado. Se ele é o melhor, ele vai arrumar alguma coisa logo. E se o Vitor Pereira é melhor em Portugal, ele não está sem nada, está desempregado. E já tem uma carinha, viu? Sim. Já tem um tempinho bom, abriu o mercado, fechou. Treinadores foram desempregados lá na Europa. Benfica está com o alemão. Trouxe o alemão. O Porto e o Sporting estão com o português já há um bom tempo, né? O Porto com o Sérgio Conceição, o Sporting com o Rubens Amorim, mas o Benfica trocou recentemente o próprio Jorge Jesus pelo Roger Schmidt, que é você pega o Braga, vai jogar a Liga dos Campeões. O Braga vai jogar a Liga dos Campeões. E o Braga, um dos times, né, por onde passou Abel Ferreira hoje no Palmeiras, né? Braga. Tem uma passagem pelo Sporting B, né? Sim. Assim, categorias de base do Sporting, aí Sporting B, depois Braga B e Braga Principal, PAOK da Grécia, aí veio para o Brasil treinar o Palmeiras, né? Esse é o currículo do Abel Ferreira até aqui, né?